acontecer. Confia no Senhor. Nada sem reclamar. Esse louvor é lindo, irmãos. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Sua boca. Daqui a pouco do louvor, depois do louvor, pregar a palavra do Senhor Jesus. Alma do Senhor Jesus. Boa noite para você. A paz do Senhor Jesus esteja na tua vida. O Senhor Jesus está voltando. Então tudo que está acontecendo, Deus tem permitido para que o povo notasse que só o Senhor é Deus e não há outro fora dele e nem semelhante, porque Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu vim pregar o Evangelho, anunciar a palavra de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito. A esperança do homem não está na política, a esperança do ser humano não está no governo, nem no patrão que ele tem, mas a confiança do homem
esperança do homem está na palavra de Jesus, na palavra do Senhor. Então eu gostaria de ler com vocês o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, onde esse homem de Deus, ele fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. E no versículo 16, ele disse: e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. Amém? Só até aqui. Então, como o Senhor Jesus, Ele deu à sua igreja um mandamento para que ela fosse por todo mundo, a que pregasse o seu nome em testemunho para todas as gentes, para todas as nações. E Jesus falou em Mateus 24, que depois que este evangelho do reino for pregado a todo mundo, então virá o fim. Então o que nós estamos vendo e vivenciando, o que está acontecendo no mundo inteiro, desde a China até os Estados Unidos, até os países ocidentais e até os países menos lembrados, é o que o Senhor já determinou segundo a sua palavra. Deus não vai voltar atrás daquilo que Ele determinou, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando Jesus desceu aqui na terra, Ele trouxe a graça do Pai e a verdade, porque nele se relacionava tudo de Deus. Jesus, ao pregar o reino de Deus era vindo até os homens, Ele estava ensinando os céus, Ele estava ensinando o caminho que o homem conseguiria alcançar os céus, a vida eterna por Cristo Jesus o Senhor. Então, quando Ele foi ensinando, mas no decorrer do seu ministério, no decorrer dos anos que Ele tinha, breves tempos aqui na terra, Ele ensinou uma doutrina fundamental, a qual o homem jamais poderia alcançar pela a lei antiga, pelo Velho Testamento. Mas quando Ele propôs ao homem, lá no livro de Deuteronômio, a bênção e a maldição, a vida ou a morte, o homem escolheu, não porque ele de boca a falar, mas pelas suas atitudes, pelos seus caminhos, a morte, a maldição. Deus quis ao homem a vida, a bênção. Deus propôs para o homem em primeiro lugar a bênção, mas o homem preferiu a segunda opção, a maldição. Mas quando Jesus desceu na terra, Ele foi anunciado pelo seu primo João Batista, que vinha no meio do Jordão, batizando todos quantos vinham para a remissão de pecado. Mas João não batizava com o Espírito de Deus, porque ele falou que depois de mim viria um que é maior do que eu, a qual eu não sou digno de desatar as correias dos seus pés. Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que João Batista, Jesus é maior do que Maria, Jesus é maior do que Pedro, do que Paulo, do que qualquer outro nome que se nomeia no céu ou na terra. Jesus é o único digno da glória, da honra e da majestade. Mas quando o homem, pelo passar dos anos, pelo tempo que evoluiu o seu pensamento, o seu entendimento, só voltado às coisas materiais, às coisas que não têm valor nenhum, o homem se distanciou da palavra de Deus, do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e do Filho que Ele enviou a esta terra, a este mundo, para salvar o pecador, para remir o mais vil pecador e livrar ele da condenação eterna do inferno. Jesus, quando veio na terra, Ele não veio passear, não veio ser simpático com um e nem com o outro. Ele veio pregar a doutrina do Pai. Ele falou no Evangelho de João, no capítulo 6, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas
para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que todos creai naquele que me enviou. Por isso que quando o homem crê na mensagem de Jesus, ele crê no próprio Deus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10 e versículo 16, Jesus falou: se eles ouvem a voz, a mim também me ouvem, mas se eles não ouvem a voz, a mim também não me ouvem. Então quando o homem para ouvir o Evangelho, ele não está ouvindo simplesmente um homem com a Bíblia na mão, com um terno, ou com que seja ele esteja vestido, mas ele está simplesmente parando, porque a voz do Senhor está sendo direcionada ao seu ouvido, ao seu coração. Por isso que quando o homem atenta para este mandamento, a Bíblia diz pela boca de Ezequiel, que o homem que os cumprir, os estatutos, os preceitos e os juízos do Senhor, ele viverá. Mas se o homem descumprir, ele morrerá. Então uma peste, uma enfermidade não vai matar o homem. O que mata o homem é o homem desobedecer o Evangelho, a palavra do Senhor. A cada 4 segundos, uma pessoa comete suicídio. É 3, 4, 5 pessoas que morrem por minuto. Mas não é porque ela foi ruim, não é porque ela não foi bem com seu amigo, com seu patrão, é porque ela desobedeceu o que Deus determinou, segundo a sua palavra. Porque se o homem obedecer e guardar os seus juízos, ele viverá. O justo vive da fé. Não é de dinheiro, não é de fama, não é de televisão. O justo vive da fé. E essa fé, ela só é dada quando o homem se humilha diante do Todo-Poderoso, quando o homem busca mais do que a prata e do que o ouro, quando o homem cava, como se ele fosse procurar uma pérola ou um diamante de grande valor. É assim o homem que tem que buscar o Senhor. Ele tem que buscar e até o achar. E quando ele achar, ele tem que prosseguir em conhecer ao Senhor, o Senhor dos exércitos. Porque a alegria de Deus é a fortaleza do homem. Deus revigora a força do cansado, Deus dá força ao que está fraco, Deus enche o homem que não tem virtude nenhuma do seu espírito, para que o homem invoque o seu nome, para que o homem proclame o seu nome. Por isso que eu não venho pedir dinheiro, não venho cantar, não venho fazer nada além de pregar o Evangelho, porque a esperança nossa, a esperança daquele que ouve a A esperança do homem está na voz de Jesus, do seu Evangelho, porque a mensagem dele é para que o homem se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, joga os ídolos para fora da sua casa, joga os ídolos para fora do seu lar, porque adorarás somente o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Só a Cristo que você tem que prestar culto. O apóstolo Paulo disse na carta aos Romanos, no capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de nosso Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando vocês se apresentarem a Deus, é como Paulo falou também na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 2 e versículo 15: procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, quando o homem tem que se apresentar a Deus, tem que ser aprovado. Porque se o homem deixar de prestar culto a Ele, certamente está prestando culto aos demônios. Porque no cinema, o que está sendo cultuado não é Jesus. Lá no estádio de futebol, não é Jesus que está sendo venerado, é os demônios. Então, quando o homem deixa de servir a Ele, ele consequentemente serve aquilo que não é da origem de Deus. Por isso que Deus falou pela boca de Isaías, que Ele não divide a sua glória
e nem o seu louvor ele dá as imagens de escultura. Então quando Jesus, na boca de João, falou que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, então Jesus desceu aqui na terra para fazer a vontade do Pai. Ele veio buscar o homem, veio salvar o homem da condenação. Mas o que o homem não mais acredita é nessa condenação, porque ele acredita no vírus que está matando, ele acredita na HIV, acredita no câncer, acredita no horóscopo, acredita em búzios, cartas, tarô, mas na palavra de Deus ele não crê. E a Bíblia diz: crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ser. Então quando você se determina a buscar por essa palavra, Deus se prontifica a se manifestar na sua vida. Mas aí você deve se perguntar: mas como é buscar o Senhor? Eu tenho que ir numa religião, numa igreja evangélica? Não, dobra o seu joelho. O profeta Jeremias disse: põe a sua boca no pó, quem sabe assim haja esperança. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então quando o homem vai encontrar a Deus, é quando ele rasga o coração. Esquece do mundo, porque o mundo não vai te oferecer nada, senão a morte e a condenação. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas aquele que ama Jesus, o amor do Pai está nele, o Deus Pai está nele, Jesus está com ele, porque Deus desce, Jesus vem a ele. Então quando o homem vem até Jesus, ele falou que de maneira nenhuma o lançará fora. Mas se o homem deixar de servir a ele, para cultuar os demônios, para cultuar os ídolos, ele vai perecer no decorrer do seu caminho. Aparentemente pode ir até bem, você vai fazer as coisas e vai acontecer como você quis, mas vai ter uma consequência gravíssima, porque a desobediência a esta palavra não é desobedecer um pastor, não é desobedecer a mim que vim pregar a vocês, mas é desobedecer o próprio Jesus, porque ele que me enviou para pregar a palavra dele em testemunho a todas as nações. Então quando Jesus fala, ele não mente, porque é impossível ele mentir. Mas o pai da mentira, que é o diabo, Satanás, ele tem manipulado, tem distorcido, tem introduzido muitos na sua doutrina mentirosa, no seu vagaroso caminho de trevas. Mas Jesus veio trazer a luz para o homem ser iluminado, para que resplandecesse no homem a luz que excede o entendimento, para que ele creia na mensagem. Mas se o homem deixar de ouvir a voz de Jesus, se o homem deixar de examinar as Escrituras, não é de deixar de ir na igreja que você está desviado, é quando você se aparta desta palavra, você pode se garantir desviado dos caminhos de Jesus, porque o homem só consegue permanecer firme se ele está constante nessa palavra, porque caso contrário, o homem está completamente afastado de Jesus. Então Jesus, ele é o caminho, é a verdade e a vida, e aquele que vem até ele, ele encontra a paz, ele encontra a salvação, encontra o amor que excede todo entendimento, a plenitude com graça e graça. Jesus veio manifestar o amor do Pai, quando ele perdoou os pecados do ser humano, gravando a cédula do pecado na cruz. Jesus não veio julgar o mundo, mas ele veio salvar o mundo. Mas o próprio mundo vai ser julgado por Jesus. Esta terra e este céu vão passar, Jesus falou, mas a minha palavra permanece para sempre. Esta terra, falou o apóstolo Pedro, está sendo guardada para o fogo do Senhor, está sendo reservada para destruição. Então não fique iludido só com esta vida, achando que nesta vida você vai se dar bem, por ter uma condição melhor do que a do outro. Não pense você, porque você trabalha num trabalho mais elevado, que você está superior aos demais, que estão inferiores a ti, porque o único superior é Jesus. Ele está acima de todos e de tudo. Ele é o ser supremo, ele é o Senhor da eternidade, o Pai da glória, o Pai da eternidade. Por isso que quando ele manda pregar a palavra, se tiver alguém que está dando ouvidos, ele entra no coração,
Ele entra na casa do homem, ceara com ele, e ele ceará com Jesus. Mas quão difícil é achar um aqui, porque às vezes passa um crente, não tem coragem de dar um glória a Deus, mas na igreja, ele é o primeiro a mostrar boa aparência na carne. Eu estou vendo um monte de evangélico andando de máscara, teme um vírus. Paulo disse, morrer para mim é ganho, é lucro. Então morrer é melhor, porque nós não teremos que mais suportar essa geração que não mais crê no evangelho. Porque lá em Minas Gerais, quando o Senhor me levou lá para pregar a palavra, eles escarnecem de cara dura, fala mal, porque pensa que eu estou falando mal da religião dele, pensa que eu estou falando mal da Maria, mal do Buda, mal do Maomé, mas eu estou alertando esse indivíduo, porque ele está indo para o inferno junto com a Maria, junto com o Buda, junto com Maomé. Só Jesus salva. Então, se você deixar de crer nesse verdadeiro Deus, para acreditar no seu conhecimento, para acreditar na sua carne, para acreditar no seu braço, nas religiões, nos ídolos que não são nada, diz a Bíblia Sagrada, você vai perecer. Então, se você não teme o Evangelho, a palavra da cruz, você não teme a Deus. Temer a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Jesus está voltando, busca Ele enquanto se pode achar, porque talvez amanhã nós não estaremos mais aqui, talvez amanhã, se Deus quiser, a igreja não esteja mais aqui na terra pregando a salvação, o arrependimento, a conversão, porque nós não pregamos a placa de igreja, nós não pregamos para ir para uma igreja, nós pregamos para você sair das trevas, vir para a luz, como na luz Jesus está. Nós pregamos o arrependimento para você sair do futebol, sair da cachaça, da bebedeira, da maconha, da prostituição, do adultério, sair da fornicação. Nós pregamos Jesus para você sair da religião, da política, porque só Jesus garante a vitória, só Ele que garante o renovo do homem para com Deus. Então, quando Jesus veio aqui na terra, Ele disse: ninguém viu a Deus, mas um filho que está no seio do Pai, este o fez saber. Então ninguém nunca jamais viu a Deus, mas a Bíblia diz que um só homem conseguiu ver a Deus face a face, mas pelas costas foi Moisés, porque ele estava atrás da rocha. Então Moisés não conseguiu ver a Deus pelos seus olhos carnais, mas ele conseguiu ver a Deus porque ele estava atrás de Jesus, a rocha eterna. Mas o próprio Deus falou pela boca de Ezequiel que entrará face a face em juízo com o seu povo. Deus vai face a face julgar o povo que desobedeceu a sua palavra, desviou dos seus caminhos, porque preferiu andar na luxúria, na vaidade, na sensualidade, na pornografia, preferiu andar como vai o mundo. Se você quer ser um cristão, você que tem que entender pela palavra de Deus e buscar o entendimento segundo esta palavra, que só é possível quando ele adquire do Espírito Santo. Você andar com Jesus, terá que negar a si mesmo, terá que renunciar ao desejo da carne, porque a carne quer falar alto, a carne quer ir fumar maconha, a carne quer ir beber cerveja, a carne quer ir fazer sexo com um e com outra, mas o Espírito está pronto para louvar a Jesus, para prontificar voluntariamente, oferecer a sua oferta, o seu sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional.